Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que a nossa esperança é essa. A nossa esperança é que um dia esse céu vai se romper e a gente vamos se encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Vamos ainda entoar o número de 175. Irmãos amados, 175 da nossa cristã. Irmãos amados, e rescatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viver unido, vós sós inimigos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estás lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos? Muitas das vezes nós saímos de nossas casas querendo uma resposta, querendo algo da parte de Deus, mas nós primeiramente temos que ter a convicção de uma coisa: Deus me acompanha. Espírito Santo de Deus me abraça. Jesus, meu conselheiro, ande comigo. Para decidir a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que ter a entrega, se entregar, fazer a vontade de Deus, buscar a presença do Senhor, orar, jejuar, consagrar. E a sua Bíblia vai dizer, a tua palavra vai dizer, em Lucas 1:7, se não falha a memória, diz que nada é impossível para Deus. Mas no Salmo 133, versículo 1, ele vai dizer também que o compõe sua vida que vivam em união. Nós queremos a bênção, queremos o abençoador, mas não queremos ter união. E nós temos que ter esta união um para com os outros. A nossa irmã Paula também vai louvar um hino, ela disse que está cansadinha, mas dá para louvar um hino.
Depois da nossa irmã também se prepara. Não sei se vai ser agora. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Peço que aqueles que souberem, por favor, cante comigo. Aí você já dá a honra, a glória, a exaltação, todo o louvor, amém? Glória
falamos, pedimos, mas deixamos de crer e confiar naquele que tudo pode, né? A palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se tudo nós podemos naquele que nos fortalece, por que nós tememos? Por que nós tememos? Por que nós ficamos duvidosos? Não é verdade? Vamos convidar o auxiliar Emerson. Ele vai estar lendo a palavra oficial da noite, né? Ele já lê agora, depois nós estamos dando continuidade. Pai do Senhor, irmãos, a mensagem que eu separei, eu até já mencionei aqui em uma oportunidade de uma vez, mas eu gostaria de estender um pouquinho mais e trazer uma aplicação mais ampla nessa área das Escrituras, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, 33, 39 e 40. Então vamos ver. Diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Na verdade, o meu 32 também. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E diz assim o 39: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com honra. Amém. Glória a Deus. Amém? Nosso irmão Emerson será o nosso canal de bênção nesta noite, né, para trazer a palavra. Mas, até chegar o momento, eu gostaria de dar a oportunidade à nossa irmã para falar algo da parte de Deus nesta noite, aquilo que Deus colocar no teu coração nesta noite. E depois da nossa irmã Cleide, eu gostaria também de ouvir o nosso irmão Joel também com a oportunidade de pegar a Cleide, amém? Salva a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Saúde. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de estar lendo para a meditação da igreja Salmos 39, do 1 ao 5. Disse comigo: tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no pedido. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo aqui na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Aleluia. Muito forte essas palavras do salmista Davi. E eu vivi um pedaço disso com um grande amigo meu esses dias. Pessoa boa de coração, mas que infelizmente não deu tempo para que o Senhor mostrasse suas dádivas, seu amor, sua misericórdia, aleluia, de uma forma visível ao olho daquele homem, aleluia. E no seu leito de morte, eu vi ele gritar: Senhor, salva-me. E é muito dolorido. Nós entendemos que o Senhor é misericordioso e que houve tempo para este homem. Mas para quantos não está tendo tempo? Quantos homens e mulheres, jovens, adolescentes,
Crianças que eu digo aquelas que já pegam, que tem descido a sepultura, sem sequer, aleluia, entender quem é Cristo, entender o que Cristo fez pela minha e pela sua vida. Esses são os que estão fora do Evangelho. Mas também precisamos abrir os nossos olhos, porque muitos estão dentro do Evangelho, conhecendo quem é Cristo, conhecendo e saboreando da sua misericórdia, e mesmo assim, aleluia, não estão verdadeiramente na presença do Senhor. Precisamos ter a consciência de que nossa vida é tão somente um sopro. Agora eu falo, não sei se eu consigo sentar no meu lugar, porque a minha vida ela é pertencente ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ultimamente eu tenho ouvido muito aqui na igreja orar, jejuar, ler a Escritura, ler a palavra, se alimentar do melhor de Deus. E nem assim as pessoas têm aberto seus olhos, têm entendido o chamado, aleluia, têm entendido a mensagem que o Senhor tem nos dito todos os dias aqui nesse templo. A nossa vida é apenas um sopro. Aleluia. Não vamos deixar que as angústias, aleluia, da vida venham nos abater. Porque ainda que venhamos nos calar, como o salmista Davi falou aqui nesses salmos, aleluia, precisamos ter o Senhor nos nossos corações e praticar a palavra dele. Aleluia. Sempre lembrando que a nossa vida é um sopro. E pode não dar tempo, porque a salvação ela se ganha todo segundo. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se pode dar a oportunidade, Senhor Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois não há suspira por ti. Amém, irmãos? Eu saúdo a amada igreja de Cristo Jesus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria, sempre um motivo de alegria, né? Por que motivo de alegria, irmãos? Porque assim, irmãos, ó, Paulo doutrinando a igreja aos Coríntios, no seu capítulo 4, do verso 16 em diante, ele vai dizer assim, ó: por isso, irmão, não desfalecemos, porque mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, passa como um sopro, né? E as que não se veem são eternas. Amém, queridos? E assim, ainda lembrando o apóstolo Paulo, né, doutrinando a igreja aos Coríntios, seu capítulo 10, verso 4 em diante, vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Por que falo isso, irmão? Porque é luta travada, a gente está buscando a face do Senhor Jesus. É uma luta com essa carne para que a gente não venha estar aqui a buscar o eterno Deus. Amém? E assim, ó, no primeiro aborrecimento, porque assim eu falo, porque Deus não vê como nós vemos uns aos outros. Deus conhece o nosso interior. Porque se vamos olhar como nós vemos uns aos outros, misericórdia, meu irmão. Por que eu falo isso? Porque eu também peco contra o Deus Todo-Poderoso e eu logo
peço perdão para recomeçar tudo de novo, né? E aí a gente recomeça tudo de novo para poder estar fazendo. E começa tudo de novo de lá de baixo. E não é fácil começar tudo de novo, porque tem gente que erra lá em cima e ele quer começar lá em cima. Tem que voltar, é necessário começar tudo de volta, tudo de novo. E não é fácil. É luta você ter que de novo tudo, fazer tudo de novo, recomeçar tudo de novo. É isso que a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso nos ensina. Amém, queridos? Eu ainda nesta noite, em oportunidade rica, eu quero adorar o Senhor com a canção da harpa cristã. Gostaria que os irmãos da Igreja de Cristo me ajudassem. A canção de número 2. Ó, que sonrosa lembrança. Nós temos que estar almejando é o céu, porque essas coisas daqui, tudo passa. Esse momento aqui, daqui a pouco passa, né? Mas as coisas eternas que a gente tem que estar almejando, porque Jesus veio, Ele está aqui e veio. É uma promessa dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado. O irmão Joel pode mentir, né? Qualquer um de nós aqui pode prometer algo a alguém e não cumprir, porque somos falhos, somos mesmo mentirosos, né? Erramos nesse contexto, mas Deus não, Ele é verdadeiro e é fiel para fazer a cumprir com a tua palavra. E a gente tem que estar almejando é o céu, porque isso aqui tudo vai passar. Amém? Jesus está às portas, Ele veio. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve
não é no exterior, não, é de dentro para fora. Por que eu falo isso? Porque no primeiro aborrecimento, do jeito que nós vimos uns aos outros, eu tirava assim, no meu caso, eu tirava logo o fôlego de vida, ia cair durão logo aí, ó. Durão, mas Deus, Ele nos dá nova oportunidade de começar tudo de novo, entendeu? Porque Ele não tem prazer em perder nenhum de nós, não. O prazer de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, para que possa herdar uma coroa de glória. Amém? Eu agradeço por essa minha rica oportunidade, no nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Só Deus também. Irmãos, tem algumas frases que me chamam bastante atenção, não é? Uma delas, onde fala, né? Porque temeis homem de pouca fé. E a outra é assim: tenhamos, filho, a tua fé te salvou. Quando nós paramos para analisar o que essas frases querem dizer, o homem de pouca fé, nós sabemos que ali se criou uma grande tempestade no lar, né? No lago, melhor dizer. E se criou onda, se criou algo que se levantou, e até aquele mesmo que estava próximo do Senhor Jesus duvidaram, botaram em prática aquilo que eles não tinham, porque muitas das vezes diziam: eu estou com Jesus, está tudo bem, eu estou com Jesus, está maravilhoso. Mas só que quando ele fala de homem de pequena fé, homem de pouca fé, ele está querendo nos dizer que por mais que nós estejamos com ele, se nós não estivermos verdadeiramente ligados para com ele, nós temeremos. Mas o que me chama a atenção é que nessa mesma história, né, no levante do mar, ali das ondas, vai dizer que Jesus estava ali deitado. Aí aquele dia ele diz assim: Jesus estava dormindo. Sim, ele era homem e era Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele estava ali, mas o povo estava procurando refúgio em algo que não poderia salvar a eles. Mas quando nós começamos a ler aonde ele apazigua a tempestade, começamos a entender que verdadeiramente quando nós vamos a ele, buscar dele, ele se levanta e repreende o mar, a tempestade, o vento. Ele repreende a luta, ele repreende aquilo que muitas das vezes falaram de mim e de você no trabalho, na rua, dentro de casa, na escola, na faculdade, dentro do ônibus. Mas muitas das vezes nós precisamos entender que nós temos que se alicerçar e buscar daquele que pode nos dar, e não daquele que diz que pode. Porque todos estavam ali com Jesus. Mas no momento das dificuldades, eles temeram, tiveram medo. E quando fala lá que a sua fé lhe salvou, está falando da mulher do fluxo de sangue. Antes de chegar na casa de Jairo, Jesus passou pela mulher do fluxo de sangue. E ela padecia há mais de 12 anos. Ou seja, a Bíblia nos dá a entender que era uma mulher que tinha condições de ter gastado todo o seu dinheiro com médicos que não resolvia. É aquela questão, irmãos, daquilo que muitas das vezes procuramos em locais que não é para ser procurado. Muitas das vezes buscamos em algo que não é para ser buscado. Mas nós esquecemos que nós temos aquele que pode nos dar todas as coisas, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do nosso ser, Ele é o dono do nosso amanhecer, Ele é o dono de nossa vida, Ele é o dono do nosso trabalho, Ele é o dono de nossa casa e Ele é o dono dos nossos filhos. Você vai dizer: não, Ele não é o dono, Ele é o meu Senhor. Mas eu digo que Ele é o dono porque Ele manda em mim. Glória a Deus. E eu sou submisso a Ele. E quando a mulher reconheceu que ela somente tocasse na orla do vestido, e ela seria sarada, ali demonstra um momento de humilhação, se prostrar no meio da multidão e tocar. E ao mesmo tempo a fé daquela mulher era grande. Quando Jesus fala que a sua fé lhe salvou, porque no estado que ela se encontrava, se o pessoal soubesse que ela estava daquele jeito, ela seria apedrejada até a morte. Ela não poderia tocar em nada, porque ela naquele tempo era considerada imunda. E se ela era imunda, e tudo aquilo que ela tocasse se tornava imundo.
pelos costumes e as tradições judaicas. Então nós temos que ter cuidado, muitas das vezes buscamos algo em locais que não é para ser achado. Esquecemos que nós temos quem pode nos dar, nós temos quem pode nos receber. Em todo tempo a Bíblia vai nos dar ênfase que nós temos médico, advogado e juiz. O nosso Jesus é o nosso médico quando nós precisamos de cura. O nosso Jesus é o nosso advogado quando precisamos de alguém para nos defender, nos certificar, nos falar. Mas ao invés do Espírito Santo de Deus, mas eu estou falando da Trindade Santa, eu estou falando do Senhor Jesus, eu estou falando daquele que é o nosso irmão mais velho, que cuida de nós. Aquele que tem um irmão mais velho sabe muito bem que geralmente o irmão mais velho gosta de abraçar a todos, tentar ajudar a todos. Pelo menos a maioria é assim. Mas quando nós falamos de juiz, é quando ele toma o lugar do próprio pai dele, e ele tem ali e diz assim, ó, a sentença da cuidado, é isso que eu quero para a tua vida, é isso que eu vou permitir na tua vida. Irmãos, quando eu paro para meditar e analisar o que a palavra do Senhor nos diz a cada momento, a cada instante, muitas das vezes nós abrimos a Bíblia e diz, todo dia a mesma mensagem, a mesma palavra, as mesmas coisas, mas a minha palavra diz o Senhor, que a palavra dele se renova todo santo dia. Não é a palavra do irmão Jorge, não. Que a palavra do irmão Jorge é falha. O irmão Jorge é falho. Eu estou falando da palavra daquele que pode e tem condições de determinar algo sobre nossas vidas. Às vezes vamos pedir ao Senhor, Senhor, entra com providência no meu trabalho. Mas como é que você se comporta no seu trabalho? Senhor, entra com providência na minha casa. Como é que você se comporta dentro da sua casa? Senhor, entra com providência naquela vizinhança que fica falando da minha vida. Mas como é que você está dando? Qual é o testemunho que você está dando de Deus em todo aquele local? Será que o irmão Jorge tem dado exemplo? Será que o irmão Jorge tem dado bons testemunhos? Tem dado palavra de momentos quando precisa? Porque é muito fácil apedrejar. Difícil é se colocar no lugar do irmão, para saber da necessidade do irmão, para saber como o irmão está passando, o que é que o irmão está precisando. Amém, irmãos? Vamos ouvir também a nossa irmã Janete. E depois da nossa irmã Janete, vamos ouvir também a nossa irmã Marlene, em nome do Senhor Jesus. Liga, liga, liga.
Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Marlene. E depois da nossa irmã Marlene, a nossa irmã Elaine também com a oportunidade. Amém? As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saúde a Deus, ó Pai do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus por mais um tempo que o Senhor nos concede de estarmos diante dele, agradecendo por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu deixarei aqui uma mensagem para nós, que está comigo em Salmo 121, que diz assim: eleve meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só há um que pode dar livramento, dar cura, dar bênção. Só há um. E nós sabemos quem Ele é. É o nosso Deus, aquele qual Ele era, é, continua sendo e será sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em qualquer dificuldade, nós temos que elevar nossos olhos para o céu. Saber que é de lá que vem o nosso socorro. Não adianta olhar para o lado direito, esquerdo, atrás, na frente, buscando algo em alguém aqui na terra. Mas o certo é você buscar o céu, porque Deus está lá com os braços bem abertos, os olhos atentos, aleluia, e um ouvido também, ouvindo o seu clamor, sua oração, ouvindo as suas necessidades e pronto para resolver todo e qualquer problema. Não importa o que você está passando, o que já passou, o que está te ferindo, mas saiba que o Deus, o Criador de todas as coisas, que Ele está lá neste momento, olhando para cada um de nós aqui na terra. Aí a gente pode dizer assim: poxa, mas Deus é tremendo, irmãos. Eu glorifico a Deus. Porque quando o Senhor fala que Ele conhece todas as estrelas da mão, Ele sabe quantos grãos de areia há no vasto oceano. Imagina a grandeza de Deus. Ele não pode fazer por mim nem por vocês, mas tudo que vocês quiserem, clame ao Senhor, porque Ele está pronto para resolver todos os nossos problemas. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão gostoso, né, irmão, quando a gente pega as pessoas distraídas, né? E aí eu faço uma pergunta. E naquele grande dia, quando o Senhor estiver voltando, nós vamos estar distraídos? Ou vamos estar agora? A nossa irmã vai dar uma oportunidade no Senhor Jesus. Saúde a Deus, a comparação. Louvado seja o nome do Senhor. Peço para Deus me ajudar aí. Ao Senhor me dar um giro. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão do que queres de mim. Eu não vim aqui
pedi mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. Toca-me. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Renovo, tem renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo, renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. Louvado seja o nome do Senhor. É como a palavra do Senhor diz lá em Isaías, no seu capítulo 40, no verso 31. O que esperam no Senhor serão renovados, subirão com asas de águia, correrão, não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão. Que possamos esperar no Senhor, para que o Senhor possa nos renovar. É como a irmã Marlene estava aqui falando, aquele que espera no Senhor, ele obtém vitória. Vamos
E assim eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus quer um renovo nessas vidas. Deixa eu assim, não sei, né? Pode ser que eu esteja ausente, não conheça, mas o casal que está aqui nos visitando esta noite. Já está trabalhando aqui, como eu disse, né? Eu estou meio ausente e a gente não sabe, né? Glória a Deus por isso, viu? Vamos convidar a Levita para louvar o hino, para tirar dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém? A gente já começar a louvar, já vou orar, e logo em seguida estaremos orando pelo nosso preletor da noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Santo de Israel, viemos diante da tua palavra, Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer aquilo, meu Pai, que te apraz, aquilo que te determina, Senhor. Que nesta noite, meu Senhor, a pessoa que vai, meu Pai, te ofertar, que vai te dizimar, Senhor, que vai te devolver ao Senhor, meu Pai, aquilo que te pertence. Mas, Pai, eu te peço em especial, derrama a bênção sem medida sobre a vida de cada um. Derrama da sua graça, meu Pai, sobre a vida de cada um. Derrama do teu poder, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sabe o que apareceu?
Glória a Deus. Convido a igreja a colocar sobre os pés. Vamos estar apresentando o ministro da noite, né? Que vai trazer a palavra do Senhor neste momento, certo? Nosso auxiliar Emerson, vamos orar, não para que Deus abençoe, mas para que Deus continue abençoando e usando. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, Santo de Israel, Pai amado, Pai querido e eterno, venho diante de Ti te apresentar, meu Pai, teu servo, meu Senhor, que Ele não venha falar nada desse livro, mas que Ele venha passar aquilo que o Senhor passar, Senhor, para Ele, para passar para a igreja. Pai, usa Ele de forma tremenda, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, podem se sentar, irmãos. Muito feliz por ler a palavra esta noite. Eu vou só reler o último versículo, mas muito feliz de estar aqui com os irmãos. É sempre bom trazer a mensagem do Senhor. Não sou muito fã, mas assim, quando Deus me dá uma oportunidade, eu procuro dar o meu melhor, independente de quantas pessoas estejam aqui, né? Então, a minha pregação aqui é como se fosse para 1000 pessoas, 10.000, 20.000 ou até para 1 pessoa. Então, sempre procurando fazer com zelo aquilo que Deus nos dá a oportunidade de fazer. Então, o último versículo da 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E esse texto aqui fala de ordem e decência. É um texto que eu até mencionei aqui sobre o culto de família, mas eu queria trazer uma pregação mais estendida sobre o que seria essa ordem, o que seria essa decência, qual o contexto desse texto e como isso se aplica na nossa vida. E é interessante, irmãos, porque, para quem não sabe, Deus ele criou leis naturais para todo ser humano. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e vocês já devem ter reparado isso naturalmente na vida de vocês. Se você chegar na sua casa e estiver tudo bagunçado, tiver um monte de lixo jogado pela casa, a gente não se sente bem de estar naquele lugar. Será que os irmãos já perceberam isso em algum momento? Por quê? Porque naquele lugar está com falta de ordem. Um lar, por exemplo, uma pessoa que mora em um lugar muito fechado, muito escuro, que tem um fundo escuro no quarto, tudo isso gera uma falta de senso de beleza e gera também um incômodo na gente natural. Muitas situações da nossa vida, inclusive com desordens, tendem a fazer com que nós sintamos algum tipo de repulsa. Imagine, por exemplo, que a gente chegasse aqui na igreja e tivesse todos os bancos revirados. O quanto isso incomodaria a gente de continuar com o culto aqui. Então, existem coisas que são chamadas de leis naturais que Deus criou. E as leis naturais são coisas que Deus criou e que é um princípio que não é só para os cristãos, mas que é um princípio para toda a humanidade. Uma das leis naturais que Deus criou é, por exemplo, a presença e o desejo e o vazio que todo ser humano tem da presença de Deus. Então, todo mundo, independente de nascer no Brasil, no mundo, tem um desejo natural por a presença de Deus, porque Deus criou o ser humano com esse vazio que só é preenchido com a presença dele. E muitas das coisas são leis que Deus criou, inclusive a ordem. Deus ele criou o mundo com ordem. Se a gente observar, por exemplo, lá no início da Bíblia, quando a gente vai ver que a terra ela se forma vazia, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, os primeiros versículos: a terra se forma vazia, o que é que Deus faz? Ele dá ordem, coloca em forma e preenche. E isso é bem engraçado porque é semelhante ao que acontece com a gente. Quando nós estamos sem Cristo, a nossa vida é uma desordem. E quando Cristo ele entra, ele coloca o nosso coração, a nossa vida em ordem e ele preenche com o Espírito Santo. E isso é tão claro que quando a gente fala que a pessoa se desviou do caminho do Senhor, Jesus, em uma parábola, ele diz que a pessoa não se desvia do caminho do Senhor, o inimigo, os demônios, encontram a casa em ordem, só que vazia. E nesse caso, ele chama outros para preencher aquele lugar que está em ordem, porém, sem o Espírito Santo. Que já fica de aprendizado também para a gente, né? Nessa introdução, né? Que como é que está a nossa vida? Primeira coisa, será que a nossa vida está de fato em ordem como deveria estar, sendo regida pelo Espírito Santo do Senhor? E será que ela tem sido preenchida pelo Espírito Santo? Porque não adianta estar em ordem se não está sendo preenchida pelo Espírito Santo, está sendo preenchida por
mais. Então a nossa vida precisa ter ordem e precisa ter decência e precisa estar preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse paralelo de Deus colocar o Espírito Santo a terra que era sem forma e vazia, com forma e preencher, a gente vai falar um pouco hoje sobre como é que Deus pode ordenar e preencher as camadas da nossa vida e como isso é importante para a gente. Então vamos falar da nossa relação com Deus e com a gente mesmo. Então Deus, Ele quer nos ordenar, e na nossa relação com Ele, na nossa vida, Deus também deseja, além de ordenar eu individualmente comigo mesmo, também deseja ordenar a minha família, que é o primeiro grupo social que nós temos depois da nossa relação com a gente mesmo. Depois da nossa família existe um outro grupo que é a igreja, que já é um grupo maior, que também é a nossa família, mas é a nossa família espiritual. Então essa é a terceira camada de ordem que a gente precisa colocar e precisa observar. E a quarta camada seria a camada da sociedade, que é o lugar mais externo. Então a gente vai partir do nosso interior para o exterior até a última camada, que é a sociedade. Isso, claro, precisa tempo. Mas, entrando nesse texto especificamente, esse texto fala sobre ordem e decência. Para quem não sabe, ordem é você ter harmonia e forma nas coisas. Deus, Ele organiza as coisas e Ele ordena os componentes daquela coisa. Então, por exemplo, aqui na igreja nós temos vários itens, várias cadeiras. Quando a gente pega esses itens e ordena, e além disso a gente dá uma variedade de itens na igreja, a igreja ela fica com ordem e a decência está associada ao princípio. Então, quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 14, a gente fala sobre a igreja de Corinto, uma igreja que era a igreja da Grécia, que era uma igreja que era rica em dons, mas que muitas vezes tinha uma falta de ordem no próprio culto e no uso dos dons. Inclusive, isso foi vários embates. Paulo teve vários embates com muitos irmãos da igreja, porque eles tinham umas filosofias. Para quem não sabe, a Grécia era o berço da filosofia, dos Aristóteles, Sócrates, muitos outros, e eles queriam trazer os conhecimentos do mundo para dominar a igreja. E aí Paulo ele vai, no 1 Coríntios 2 e 3, vai falar que o conhecimento de Cristo, que é a loucura para o mundo, ele deve ser o conhecimento que deve permanecer na nossa vida. E inclusive, muitos irmãos, com a falta de sabedoria que tinham na igreja, procuravam até processar os irmãos da igreja, em vez de procurar resolver as coisas internamente, procuravam levar a situação para fora da igreja, muitas disputas sociais. E chegando na parte de 1 Coríntios 12, é quando Paulo ele começa a falar dos dons espirituais. Ele fala quais são os dons da igreja, e ele fala que esses dons precisam estar em ordem. Além de ele colocar uma importância maior ao amor, acima dos dons, que é o 1 Coríntios capítulo 13, ele também fala dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. E no 14, ele pega esses dons espirituais e aplica à igreja, mostrando que a igreja ela tinha muitos dons, mas que existia uma falta de ordem muito grande. Porque todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo, todo mundo queria falar línguas estranhas alto, e isso gerava uma desordem muito grande na igreja. É claro que o meu objetivo não é falar disso, isso aqui é apenas o contexto, mas já serve para a gente. Até os dons espirituais, se usados de forma errada, pode se tornar algo pecaminoso, porque você às vezes pode estar desrespeitando a palavra do Senhor, e você pode estar desrespeitando aquilo que está em hierarquia maior naquele momento, que seria talvez a oração, a pregação. Então, é muito importante a gente saber disso. E o que Paulo fala é que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ou seja, ninguém deve dizer, por exemplo, que foi dominado pelo Espírito. Até que o Espírito Santo nos enche, a gente tem um domínio de quando a gente vai ser usado por ele, quando é que a gente vai entregar a mensagem. E é nesse contexto que Paulo vai trazer essa questão da ordem e decência na igreja. Ordem no sentido de organização e decência no sentido de princípios espirituais. E a gente vê, irmãos, não só isso, não só no livro de Coríntios dessa ordem. Tudo que Deus faz, Deus coloca em ordem. E Ele também, Ele preenche aquilo com algo. A gente vive isso na criação, como eu mencionei, mas quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Levítico, que é o livro da lei cerimonial do Senhor, até a roupa íntima do sacerdote, Deus ordenava até a roupa íntima que o sacerdote deveria usar, para que quando ele subisse no altar para fazer sacrifício, não pudesse ser mostrado. Ou seja, tudo era ordenado. A roupa do sacerdote usava,
Testamento, Deus ele fala que nós, como igreja, somos um corpo. Imagine que todo mundo aqui queira ser a cabeça da igreja. Como é que a igreja iria para frente? Então Deus estabeleceu pessoas para arrumar, Deus estabeleceu pessoas para pregar, Deus estabeleceu pessoas para louvar. E se cada um fizer a sua parte de feito, respeitando o dom que Deus lhe deu e também procurando desenvolver os seus talentos e multiplicar os seus talentos, a igreja só vai ter a crescer com isso. Então, a autoridade, a ordenança, a decência, irmão, está em toda a Bíblia. Inclusive, a harmonia e a beleza se encontram em todos os lugares que nós vemos. Deus ele faz questão, e quando ele criava, ele dizia que aquilo que ele tinha feito era bom. Por exemplo, quando nós olhamos para o pôr do sol, nós ficamos admirados com a ordem e a beleza naquilo. Porque Deus ele criou tudo para que o nome dele pudesse ser glorificado. E aí entra a questão, como é que, falando da importância da ordem, como é que a ordem tem que estar na nossa vida, como isso é importante para a gente. E agora vamos discutir e apresentar o que a Bíblia fala sobre como podemos colocar a nossa vida em ordem. Então, vamos iniciar falando primeiramente de Mateus 22, 37, que fala da ordem consigo mesmo e com Deus. Que aí é um mandamento do Senhor, que ele diz assim, Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E na nossa relação com Deus e com a gente mesmo, como é que tem estado a nossa vida? Quando eu falei de ordem, é importante que precisa haver no nosso dia a dia a presença de Deus lá. Tem que ser parte dos componentes fundamentais que está no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. E se nós dizemos que amamos a Deus, precisamos mostrar isso na prática, através das nossas ações e através de procurar servir a Ele no nosso dia a dia. E uma das principais maneiras de fazer isso é obedecendo ao Senhor. Será que temos obedecido aquilo que o Senhor tem nos dito? E aqui eu não falo de uma obediência momentânea, que é o que acontece, uma pessoa ela fica 6 meses obedecendo ao Senhor. Mais importante do que a velocidade que você vai, é até onde você vai chegar. Tem muita gente que entra no Evangelho, tem aquele primeiro impacto, como aquela semente lançada, é lançada, cresce, mas é cercada pelos espinhos e é sufocado pelos privilégios que a vida dá, pelo mundo chama, com aquelas coisas que ele tem a oferecer, e as pessoas acabam se desviando. É muito mais importante ser consistente, como Paulo fala na corrida cristã, chegar até o final da nossa vida, servindo ao Senhor, do que, às vezes, procurando obedecer só em um momento específico e oscilando essa fé no Senhor. E existem 4 elementos que precisam estar presentes na nossa vida como cristão. Que aí eu pergunto aos irmãos se os irmãos têm procurado incluir esses 4 elementos no seu dia a dia. Alguns já foram até falados aqui, que é a leitura da Bíblia, a oração, o jejum e os louvores. E a minha pergunta é, será que os irmãos têm lido a Bíblia no dia a dia de vocês? Será que têm separado um minuto para orar, um tempo para orar? Quando será que não jejuam mais e querem vencer a luta da carne contra o Espírito? Então, a Bíblia ela sempre fala sobre isso, ela fala da importância da leitura da palavra, que é o que alimenta o nosso ser espiritual, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento físico, o nosso corpo espiritual precisa também de alimento espiritual. E o que esse alimento espiritual é o pão da vida, a palavra do Senhor que foi revelada. Então precisamos da leitura da Bíblia, precisamos orar ao Senhor, precisamos jejuar periodicamente, precisamos louvar. E muitas das pessoas às vezes dizem que não conseguem fazer aquilo que a Bíblia manda, servir ao Senhor de fato, procurar fazer isso no dia a dia. Por quê? Porque se você não der o primeiro passo, é claro que a sua carne vai continuar vencendo o Espírito. Por quê? Porque a sua carne está sendo mais alimentada. Então é como se fosse uma briga em qual de um lado puxa o nosso corpo espiritual
do outro lado puxa a carne. E Paulo ele dizia lá em Romanos que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa carne? Porque é uma constante luta do corpo físico contra e a carne contra o corpo espiritual e o Espírito Santo. Então precisamos alimentar o nosso corpo espiritual para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Além disso, precisamos também procurar santificar o nosso corpo, alma e espírito, ou seja, como é que está em santidade? Será que temos nos separado realmente para o Senhor? Será que temos procurado fazer com que nosso corpo seja santificado, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de pensar, o que é que temos consumido, por exemplo, na televisão? Tudo isso impacta o nosso desejo, o nosso dia a dia. Muitas pessoas querem viver realmente uma vida com Deus, mas só vivem consumindo coisas que afastam ela mais de Deus. E dessa forma você está alimentando mais a carne do que o seu espírito. E dessa forma você acaba se afastando mais do Senhor. Então é importante santificar a nossa vida em tudo. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E aqui eu não vou entrar nesses tópicos especificamente para que eu possa falar também dos outros tópicos que eu separei aqui. Então é muito importante. Por que eu sinto isso, irmãos? Porque às vezes a gente sempre repete isso. E parece ser algo que a gente ouve de segunda, dia de domingo, mas a gente ouve, a gente não coloca em prática. Então o que está adiantando ouvir se a gente está sendo como se fosse um joio na igreja que ouve, mas não procura colocar em prática aquilo que tem sido falado. Isso é muito importante para o amadurecimento cristão, porque muitos vivem só, como que Paulo fala, se alimentando só de leite, ou seja, não consegue se alimentar de comida sólida porque não procura se aprofundar nos caminhos do Senhor, não procura meditar mais, não procura orar, não procura ter uma responsabilidade com o Senhor. Então é importante que haja esse amadurecimento no Senhor para que a gente possa fazer essa diferença. E é muito importante isso individualmente, mas eu faço uma pergunta para os irmãos, respondam mentalmente, mas em questão de responsabilidade, eu estou falando com a gente mesmo, né? Você sozinho tem essa responsabilidade. Se você não faz, se você não procura, se você não se entrega ao Senhor, o que pode acontecer é você ir para o inferno. Nesse caso, a pessoa vai para o inferno sozinha. Mas o pior é a responsabilidade que a pessoa tem sobre outras pessoas, que é o que eu vou falar agora. Se, por exemplo, um faxineiro, ele faz a função dele displicentemente, ele vai receber uma punição. Agora imagine que um piloto de avião faça o seu trabalho displicentemente. Você acha que qual vai ser a punição maior? Para o piloto de avião ou para o faxineiro? Provavelmente você deve pensar no piloto de avião. Por quê? Se ele faz o trabalho dele displicentemente, quantas pessoas ele não pode levar à morte? Inclusive ele mesmo. Então a responsabilidade que ele tem também é sobre outras pessoas. E quando a responsabilidade passa a ser sobre outras pessoas, é aí que temos que ter mais cuidado. E isso é incrível na vida porque quanto mais responsabilidade, mais Deus exigirá de você. Isso não é uma desculpa para fugirmos da responsabilidade, mas para procurarmos servir ao Senhor mais fielmente. Não é à toa, por exemplo, que algumas pessoas acham injusto que quando Moisés errou uma vez apenas, quando Deus mandou ele ferir a rocha, e ele faz mais do que foi chamado para fazer, do que Deus ordenou, e Deus falou: você não vai ver a terra prometida. Apenas uma pequena coisa, mas por quê? Para o nível de maturidade que ele tinha, para o que ele já tinha vivido com Deus, 40 dias lá no monte, na presença do Senhor, não era esperado mais que ele tivesse aquele tipo de atitude e nem cometesse mais aquele tipo de erro. É como se Moisés fosse como se fosse um piloto de avião. Um erro dele pode levar a vida de muitos a se perder. Então, nós temos responsabilidade, nós temos que vigiar em dobro, porque a nossa responsabilidade sobre os outros é muito grande. E muitos podem levar as pessoas que estão ao nosso redor a se perder. E por que eu estou chegando nesse ponto? Porque quando a gente fala de família, a gente fala disso. Quando um pai, por exemplo, é displicente no seu lar, ele pode estar matando sua própria família, sua própria esposa. O maior exemplo disso é Ló. Ló, a Bíblia nos conta que foi para Sodoma e Gomorra. Nesse processo de sair de Sodoma e Gomorra, que Abraão ter saído por ele, o que acontece? A mulher dele vira a estátua de sal e depois as filhas se deitam com ele. Olha que coisa horrorosa, como a família foi destruída. Mas será que se Ló não tivesse ido para Sodoma e Gomorra,
da maneira que o Senhor manda e com a responsabilidade que o Senhor requer de nós. Então, quando falamos de família, inclusive Deus deu uma ordem à família, Deus foi muito claro. A família deve ser homem e mulher, deixará o seu pai, lá em Gênesis 3:22, deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, primeira coisa, mulher e homem. Segunda coisa, apenas um, ou seja, monogâmico, apenas um homem e uma mulher. E aqui o outro item é que Deus separou também papéis. E quando esses papéis são invertidos no lar, o que acontece é uma desordem. E quando nós quebramos princípios, embora a gente não perceba, a nossa vida tende a ter uma angústia muito grande. E nós, quando ferimos princípios, a gente não percebe, mas a gente está colhendo coisas que não estamos vendo e vamos colher depois coisas terríveis por estarmos quebrando os princípios básicos. E quando falamos de homem e mulher, Deus separou uma liderança para o lar e separou a questão da submissão. Eu até mencionei que quando a Bíblia fala sobre submissão, fala da mulher, a missão da mulher está sujeita à missão do homem. Não significa que a mulher não tem poder de opinar no lar, não significa que a mulher não pode ajudar o seu marido, não pode dar conselhos, mas significa que a decisão que ele toma, no final, a responsabilidade maior é dele. Não é à toa que, por exemplo, Adão e Eva, quando Eva pecou, não teve consequência nenhuma até aquele momento. Mas o pecado só entra em prática diretamente quando o homem ele peca. E aí a Bíblia fala que a consciência deles veio à tona e ele teve o conhecimento do que cercava ele da nudez dele, ou seja, a responsabilidade principal era do homem. E ele acabou transgredindo aquilo que o Senhor tinha ordenado diretamente para ele. Então, a primeira coisa para a gente responder é: qual é a nossa missão como homem e como mulher de Deus? Será que nós temos uma missão clara? É isso que eu quero procurar para o Senhor, vou me desenvolver nessa habilidade, vou procurar servir ao Senhor dessa forma, porque isso faz parte da ordem da nossa vida. Deus separou a gente com uma missão aqui na terra. Não foi para a gente viver de qualquer jeito, só vir na igreja, mas é para a gente causar um impacto na sociedade, é para a gente ajudar os irmãos, é para a gente fazer a diferença nesse mundo. Deus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então não é só para vir, ficar ouvindo, quarta, segunda, sexta, não é errado. É importante vir, continue vindo. Mas o que é que você tem feito com aquilo que você tem aprendido? Dia de quarta, segunda e sexta aqui. Será que você fala, rapaz, eu vou em prática um projeto aqui na igreja, eu vou procurar fazer algo diferente, vou procurar, sei lá, juntar dinheiro para ajudar os irmãos na ação social, vou procurar fazer algo diferente. Mas às vezes a gente recebe, ouve e não coloca em prática, não procura fazer aquilo que o Senhor tem mandado. E isso também fala da liderança. Ouvimos sobre liderança e às vezes não colocamos em prática. Então, em primeiro lugar, o papel do homem é o papel de liderança, de coordenar o lar, e também o papel de sacerdote, de amar como Cristo amou a igreja. Inclusive, o que Pedro vai dizer na carta dele é que o marido tem que ter tanto cuidado com isso, que as orações dele podem ser impedidas de chegar ao céu pelo fato de ele estar maltratando ou estar transgredindo com a sua esposa, ou seja, ele não está respeitando. Eu não vou lembrar o versículo até agora, mas com certeza que está na Bíblia, tem um versículo que eu lembro que é no final de 1 e 2 Pedro, que fala sobre isso. Então, assim, é uma responsabilidade tão grande que se a gente não cuidar bem do nosso lar, a gente pode ir para a igreja várias vezes, a nossa oração está nem passando do teto, porque a gente não tem cuidado primeiro do nosso lar. Então é importante sermos sacerdotes e líderes homens, e as mulheres também serem como a mulher de lá de Provérbios 31. A mulher sábia, a mulher, por exemplo, que é trabalhadora, que acorda de manhã cedo, que procura ajudar no seu lar, que procura cuidar do lar, mas que também trabalha, que procura servir com excelência naquilo que tem sido colocado para ela. Então, isso tudo, se cada um cumprir seu papel bem na igreja, se cada um cumprir seu papel bem no lar, a tendência é que as coisas vão bem. O porquê as coisas às vezes acontecem vários problemas na igreja? Porque nós não queremos cumprir o básico que Deus nos dá. Queremos algo diferente, queremos algo especial, extraordinário, se nós não cumprimos nem com o básico direito. Queremos viver uma experiência especial, uma experiência diferente, queremos ver ter visões do céu, se a gente não procura nem fazer aquilo que Deus nos mandou primeiro, que é a ordem da Bíblia. Como é que Deus vai derramar algo que você não procura? Então, como é que Deus ele vai te encher se você quer me expulsar dentro da casa? Então, temos que vigiar muito, temos que ter muito cuidado, porque Deus ele nos dotou de responsabilidade para
seria, lá em Provérbios, acho que é 17, fala que a vara da correção tira a loucura do coração da criança. Quantas crianças eu vejo que não respeitam os seus pais, que não fazem, bagunçam na igreja, fazem coisas erradas, não respeitam. Isso é um problema, irmãos. Às vezes a pessoa acha que sendo conivente com isso, ela está fazendo bem para o filho. Mas quando o filho crescer, se você acha que o seu filho não te obedece em casa, você acha que ele vai obedecer ao policial que está lá fora, à autoridade, e muitas vezes a sua falta e a sua negligência vai fazer mal para ele no futuro. Por quê? Na primeira autoridade que ele se respeitar, ou ele vai ser preso, ou ele vai apanhar, e ele vai aprender do pior jeito possível, sendo que você poderia ter colocado ele no caminho direito. Então é importante que a gente cumpra essa responsabilidade com os filhos na igreja. Porque se a gente não corrigir, se a gente não tirar a loucura do coração da criança através da correção guiada pelo Espírito Santo, as crianças vão crescer, vão se respeitar você, vão se respeitar a sociedade, e o que você vai estar fazendo é o mal para ela. E é engraçado porque se o próprio Deus que nos ama nos corrige, a Bíblia vai dizer que Deus corrige todo aquele que ama. Inclusive, quem fala do pastor lá, fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, você acha que a vara é só para alisar você? O próprio Deus nos corrige e ensina a gente a corrigir também os nossos filhos, e um corrigir aos outros. Então é muito importante que haja essa correção para que a criança ela possa crescer no caminho certo, guiado pelo Espírito Santo, e que possa obedecer, respeitar as autoridades e fazer a diferença na sociedade. Então, irmãos, não vai dar para falar da questão da igreja e da sociedade, mas o ponto que eu queria trazer, principalmente para os irmãos, é que precisamos ordenar a nossa vida. Quando nós fazemos o básico bem feito, quando nós procuramos servir ao Senhor, quando plantamos no dia a dia, às vezes na rotina, que às vezes a gente acha que nem tem diferença na nossa relação com Deus, é aí que Deus revela coisas extraordinárias para a gente. Às vezes achamos que separando 20 horas para orar em um dia, sem parar, que vai fazer diferença. Mas na verdade é aquele pouquinho que você faz no dia ali, consistentemente, procurando horinhas, fazendo um devocional, orando, lendo a Bíblia, jejuando talvez uma vez na semana, 2 vezes, procurando, e isso vai mudando você que você nem percebe. E lá na frente você vai ver a diferença. Então procura colocar em ordem a sua vida. O Espírito Santo, quando ele entra, ele quer colocar a vida de cada um em ordem. Agora, para que ele coloque em ordem, é preciso que nós permitamos que ele coloque essa ordem na nossa vida. Então, sigamos esses princípios, porque isso vai nos fazer muito bem. Quando nós colocamos a nossa casa em ordem, como eu falei no início, a nossa vida, a gente se sente até à vontade de ficar em casa. Uma casa bem limpinha, cheirosa. As mulheres que gostam de ficar cheirosa, desinfetante, coloca lá um monte de coisa. Você fica até com vontade de ficar em casa, uma cama confortável. Então, quando a casa está em ordem, você fica à vontade. Então, a nossa vida também precisa estar em ordem. Quando você sua finança organizada, quando a sua vida espiritual é organizada, tudo flui melhor. Mas se nós não colocamos a nossa vida em ordem, aí nós vamos escolher o que nós estamos plantando, uma desordem, e no futuro coisas ruins para a nossa vida pelo fato de estarmos transgredindo princípios que Deus claramente estabeleceu. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade. Em algum outro momento eu falo um pouco sobre a igreja e sociedade, mas é importante que a gente coloque esses princípios em prática, porque foi isso que Deus nos ordenou que fizéssemos. Amém. Glória a Deus, né? Boa essa palavra, né? Boa essa explicação, né? Bom seria que tivesse um tempo maior, porque verdadeiramente esse tipo de ensinamento é que faz nós consertarmos o nosso altar. Porque quando a Bíblia diz que primeiro conserta que está em casa, quando ele fala para primeiro que ele está na casa, conserta a casa ou altar, ele está dizendo primeiro se direita para depois estar fazendo a obra de Deus. Se está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, é difícil. Irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que olhem e apresentem, porque na sexta-feira vai ter a cruzada, né? E até ontem, na hora do grupo de doutrina ali na sede, estava um empecilho pela prefeitura para liberar para ser o pastor pediu que nós ficássemos orando e esperando para que aconteça.
E sexta-feira estaremos aqui pela manhã, no ciclo de oração. Sábado e domingo, é nesse não, né? No outro, né? Amém. Domingo culto pelos senhoras. Amém. E na próxima semana, tira um tempinho, consagre. Essa gente não faço isso, mas consagre apresentando as crianças à casa do Senhor, né? Vamos fazer um culto e sabemos que esse mês de setembro, somente a data do dia 27, esse dia daí por diante, são dias que são apresentados algo, ou melhor dizer, né? São apresentados muitas vezes até crianças. Então, consagre, tire essa semana que vem para você apresentar as crianças na casa do Senhor, os adolescentes, os jovens, porque muitas das vezes nós se terminamos a pegar aquilo que não nos pertence de que maneira. Muitas das vezes chega alguém na porta da escola, misterinho, tome aqui um doce, tome isso, tenha cuidado, presente a Deus, no sentido de Deus, não coma. Porque aquilo que não é de Deus, que não é consagrado a Deus, que não pertence a Deus, não é para nós estar comendo. Entendeu, irmãos? Aí às vezes você vai dizer assim, ô irmão, tá? Não, eu estou falando porque nós temos que ter cuidado. Ah, não, irmão, eu tenho uma oração fervorosa. Eu boto a mão, oro, repreendo e como. Cuidado. Porque quando você ora e apresenta e não sabe dar procedência, Deus é uma providência. E quando você sabe que aquilo não é certo, Deus pode talvez não permitir. E aí? Amém? Vamos colocar os pés em nome de Jesus. Vamos assim aproveitar um pouco mais, né, o auxiliar Emerson. Ele vai estar orando, apresentando a gente, eles pedirem em paz, e logo em seguida estaremos aplicando a bênção apostólica. Amém? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Ó Senhor, te pedimos que tudo que foi falado aqui, segundo a tua vontade, que nós possamos colocar em prática, meu Senhor, a tua palavra a cada dia, que nós possamos nos esforçar para isso, Senhor. Queremos te pedir que abençoe cada um que está aqui, também os que não estão. Abençoa os irmãos, Senhor, ajuda cada um nas suas dificuldades, ajuda, Senhor, nas batalhas do dia a dia, que o Senhor possa dar forças a cada um. Também quero te pedir que nos leve em segurança para nossos lares, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando uma noite abençoada e amanhã e uma sexta e um final de semana abençoado para a honra e glória do teu nome. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, irmãos, só lembrando, nossos pastores do compromisso hoje, vocês estão aqui, e o departamento e o grupo de senhores estavam ali na Estrada Velha, porque é festividade, todos tinham que ajudar o outro, né? Ah, sim. Se caso houver acusado, for liberado, a determinação dos nossos pastores é a suspensão do culto, para que todos possam participar lá. Amém, irmãos? Que assim seja, né? Na vida das vezes, sabemos que muitas das vezes nem vamos falar, mas toda a glória ao Senhor. Vamos orar e apresentar ao Senhor. E amanhã as senhoras estão na Estrada Velha também, né? Amém? Pronto. Né? Vamos deixar para Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Certamente, dai misericórdia, e seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2024, igreja avivada e discipulada para o arrebatamento. Vai em paz, fala com o teu irmão, dá um abraço. Amém?